Oi, tudo bem? Bom, o assunto hoje, conforme pedido, é sobre anticoncepcionais. É um assunto bastante polêmico que gera ainda muita dúvida e é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Bom, os métodos contraceptivos, eles são amplos, né? E não necessariamente são hormonais. Como nós já vimos aqui, existe o DIU, por exemplo, não hormonal. Existem ainda os métodos de barreira, como os preservativos, né? Masculino, feminino. Existem os métodos comportamentais. Mas hoje, especialmente, a gente vai falar sobre os anticoncepcionais, que surgiram de uma revolução ali por volta dos anos 60, mais ou menos, e que trouxeram e que mudaram em definitivo a vida das mulheres em vários sentidos. Bom, e dentro dessas possibilidades aí hormonais, nós temos inúmeras formas de fazer isso, né? Existem os comprimidos, existem os anticoncepcionais injetáveis mensais, existem os anticoncepcionais injetáveis trimestrais, existe adesivo, anel vaginal, existe dispositivo intrauterino, existe alguns dispositivos que a gente coloca de forma subcutânea, que também vai liberando esse hormônio, enfim. Existe uma enorme quantidade de meios para que a gente consiga fazer isso. Bom, em sua maioria, os anticoncepcionais eles podem ser anticoncepcionais de hormônios combinados, né, que é estrogênio e progesterona, ou simplesmente podem ser de um hormônio isolado, né, que é somente a progesterona. E eles têm, assim, a capacidade, a intenção da anticoncepção em si, né, que é evitar uma gravidez não planejada, mas em alguns casos a gente também pode ter outros benefícios com ele, assim como tratamento de dismenorreias, que são aquelas cólicas muito intensas, fluxos muito intensos, né, a gente consegue às vezes controlar um pouquinho mais a questão do ciclo menstrual, daqueles que são principalmente muito irregulares. A gente consegue, às vezes, melhora daquela síndrome disfórica, daquela TPM, né, que é bem acentuada. Às vezes a gente tem melhora até de pele, cabelo. Enfim, existem outros benefícios que a gente pode receber do anticoncepcional, mas que não estão diretamente ligados à anticoncepção em si, ou pelo menos não somente a isso. Bom, antes de mais nada, vale lembrar que como toda medicação tem seus benefícios e malefícios, tem suas indicações e contraindicações, e isso tem que ser bem individualizado. E é super importante que a paciente esteja com seu check-up atualizado justamente para avaliar qualquer contraindicação, qualquer possível contraindicação, né? Seja de doenças cardiovasculares, de doenças pessoais de câncer, de trombose e alguns outros requisitos para que se possa fazer isso com segurança. Bom, mas como é que eu vou fazer a escolha do meu anticoncepcional? Bom, é super importante que essa escolha seja feita pela paciente de uma forma livre, né, e muito bem informada, que mediante as suas queixas, que mediante as suas expectativas, ela possa expor isso para o médico e juntos eles possam decidir o melhor meio, o melhor método e a melhor tentativa. E junto com o médico você vai poder decidir se esse hormônio vai ser combinado, se esse hormônio vai ser isolado, quais as vantagens de um, quais as vantagens de outro, né? Se você, por exemplo, é fumante, se você está amamentando, se você tem alguma individualidade que te faça escolher um método ou outro, é super importante conversar com seu médico para que isso seja feito da maneira mais segura, mais apropriada e mais personalizada possível. Bom, o anticoncepcional funciona basicamente inibindo a ovulação, né, da mulher e, consequentemente, diminuindo ou impedindo a chance de uma possível gravidez. Nenhum método é 100% seguro, como nós já falamos aqui, mas eles são altamente eficazes e sua eficácia beira os 100%, é 99,9% se tomado de forma correta, de forma adequada. Até por isso, vale muito a pena você identificar o seu perfil, o seu estilo de vida, para saber se é um anticoncepcional oral que você vai preferir, ou se você vai esquecer muitos comprimidos, se é um anticoncepcional injetável que você vai preferir, ou se de repente você tem medo de injeção e não vai fazer, né? Então, assim, dependendo muito do seu perfil, é que vai fazer, junto com o médico, a melhor escolha. Até porque o melhor anticoncepcional é aquele que você vai fazer e vai tomar de forma correta. O tipo hormonal também influencia muito na escolha, né? Se de repente uma paciente que tem características androgênicas, que é aquela pele mais oleosa, acne, que tem hirsutismo, né? Que tem às vezes uma irregularidade menstrual, então de repente vale a pena você fazer uma escolha de um hormônio antiandrogênico, né? E existem outras pacientes que, por exemplo, não tem esse tipo de queixa e que de repente você pode estar lançando mão de anticoncepcionais mais androgênicos. Então é perfil de cada um, é individualizar, é conhecer seu corpo, conhecer as suas vontades para poder fazer a melhor escolha sempre.
Eu, inclusive, costumo brincar dizendo para os meus pacientes que anticoncepcional é que nem roupa, né? Que a gente só sabe se dá certo depois que experimenta. É que, às vezes a gente olha na vitrine, tá lá linda e maravilhosa, mas quando a gente vai experimentar, não ficou exatamente como a gente imaginava. Então, anticoncepcional é assim. Cada organismo reage de uma maneira e é super importante respeitar isso. Lembrando que, independente do tipo hormonal que você escolha, todo anticoncepcional tem uma fase de adaptação, né? Que geralmente dura aí por volta dos 3 meses. Então, não adianta também você, no primeiro mês, avaliar e achar que, esse mês eu já senti isso, já senti aquilo, quero trocar. Na verdade, a fase de adaptação é super importante ser atravessada, até para você não ficar trocando de anticoncepcionais o tempo inteiro, porque qualquer um deles, enquanto estiver adaptando com os hormônios do seu corpo, pode provocar algum tipo de alteração que momentaneamente pode ser desfavorável. Até que, passado esse período, de repente você pode perceber que está super bem adaptada e que aquela fase, aquele desconforto que você estava sentindo momentaneamente já não existe mais. Bom, então eu vou passar por umas perguntas que foram as mais frequentes que a gente recebeu e assim a gente vai conseguindo sanar as dúvidas. Primeira delas e mais frequente: anticoncepcional engorda? Bom, na verdade essa é uma pergunta muito frequente também, inclusive no consultório. A resposta para essa pergunta é não. Anticoncepcional, ele não tem caloria, ele não produz células de gordura. O que acontece é que alguns anticoncepcionais, em algumas mulheres, acabam fazendo com que ela retenha um pouquinho mais de líquido, né? E essa sensação aí de retenção hídrica acaba dando... Bom, outra pergunta muito frequente foi sobre o uso prolongado do anticoncepcional, se isso traz algum problema. Na verdade, isso depende se você está fazendo seu controle, seu check-up, né, semestral ou anual, se você tem algum sintoma, se você fez isso com segurança, se você está usando ele com indicação após o uso, ele começa a cair. Então, o fato de você achar que está usando por muito tempo e parar um mês e voltar no outro, e parar um tempo e voltar no outro, você acaba aumentando, reiniciando esse risco de trombose cada vez que você para o teu anticoncepcional. Então, na verdade, é só fazer direitinho, com indicação, com controle médico, com os seus exames em dia, que teoricamente não tem problema. Quanto tempo após a parada do anticoncepcional eu vou engravidar? Bom, é super importante a gente individualizar cada caso, né? Lembrar que cada pessoa é única e individual e isso pode variar de mulher para mulher, mas geralmente aí a gente coloca como ainda atribuição do anticoncepcional um período aí por volta de 6 meses, né? O importante é que lembrar que anticoncepcional não infertiliza, né, de forma definitiva ninguém. Então, na verdade, algumas mulheres que após a parada a fertilidade tende a voltar ao normal. Posso tomar qualquer pílula disponível no mercado? A verdade é que não é o ideal não, porque a variação do tipo hormonal que existe nas pílulas é muito grande, então cada um tem a sua indicação e aí o ideal é que você, junto com o seu médico, diante da sua opção, diante do seu perfil, diante das suas expectativas, que juntos vocês possam fazer essa melhor escolha. O cigarro interfere no uso de anticoncepcionais? Na verdade, o tabagismo interfere sim, não dá para usar anticoncepcionais combinados em pacientes fumantes, né? Porque a gente acaba aumentando e muito o risco de doenças cardiovasculares, né? Tromboses e doenças cardíacas de uma maneira geral, potencializando sim esses riscos no mesmo paciente. Então, de fato, não pode usar junto não. Mas existem algumas opções. A melhor delas é largar o cigarro, com certeza. A partir de qual idade eu posso começar a usar anticoncepcional? Essa também foi uma pergunta que eu li bastante. Na verdade, não existe uma idade limite. O que a gente sabe é que, de preferência, a gente evita os 2 até 3 primeiros anos após a menarca, né, que é aquela primeira menstruação, na maioria dos casos. Como a gente fala, não dá para generalizar, mas na maioria das vezes a gente evita esse período porque o ciclo ainda está em fase de amadurecimento. E existem outros métodos não hormonais que a gente consegue os benefícios tanto de regularidade quanto de cólica, de diminuir fluxo, que não através das medicações hormonais, né? Mas idade limite a gente não tem, pode ser da menarca à menopausa. Bom, gente, super importante lembrar que o anticoncepcional ele vai te proteger no máximo contra a gestação não desejada, mas não contra as doenças sexualmente transmissíveis de uma forma geral. Então, uma coisa não exclui o uso da outra, tá bom? Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa, manda mensagem, manda direct, que aí a gente responde, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.